Feitiçaria na Bíblia. O confronto entre Deus e os magos do Egito. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar com você mais uma vez aqui, nesse tempo tão precioso na presença de Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua perseverança, pela sua fidelidade, por você não ter desistido dessa caminhada espiritual, mesmo enfrentando lutas, dificuldades, cansaço e momentos de fraqueza. O fato de você estar aqui hoje buscando entendimento, buscando crescimento, buscando maturidade espiritual, mostra claramente que o Espírito Santo está trabalhando forte na sua vida, cuidando de você, moldando você, preparando você para algo maior. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos continuando a nossa série Macumba e Inveja, a verdade que a Bíblia diz. E hoje nós vamos falar de um assunto sério, delicado, necessário, urgente, que muita gente evita, mas que a Bíblia enfrenta com coragem e verdade, as brechas espirituais. Onde o inimigo entra. Como ele entra. Porque ele entra. Como ele se aproveita da distração. E principalmente como fechar essas portas de uma vez por todas pela palavra e pela obediência. E deixa eu falar isso com calma, com carinho, olhando direto no seu coração. Porque tem muita gente que ora, jejua, busca a Deus, participa de campanha, vai aos cultos, lê a Bíblia, serve na igreja, ajuda na obra. Mas mesmo assim vive fraca, vive cansada, vive confusa, vive travada, vive sem avanço espiritual. A pessoa pergunta: pastor, por que minha vida não anda? Por que tudo trava? Por que tudo dá errado? Por que eu não sinto mais a presença como antes? Por que minha alegria diminuiu? Por que minha fé enfraqueceu? E muitas vezes a resposta não está no ataque externo, está na porta aberta interna. Está em algo que foi sendo permitido aos poucos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, ou seja, lugar se dá, porta se abre, brecha se cria, ninguém é invadido à força espiritualmente. O inimigo só entra onde é autorizado, mesmo que sem perceber, mesmo que sem intenção, mesmo que sem perceber o perigo. Talvez você esteja aqui hoje cansado, ferido, desanimado, sobrecarregado, pensando que perdeu força espiritual, pensando que esfriou, pensando que está distante de Deus, pensando até em desistir. E Deus te trouxe hoje não para te acusar, não para te expor, não para te humilhar, não para te condenar, mas para te restaurar, para te alinhar, para te fortalecer, para te levantar, para te proteger e para te devolver a autoridade espiritual. Hoje você vai entender pela palavra como pequenas atitudes podem gerar grandes consequências espirituais. Como decisões aparentemente simples podem abrir portas perigosas. Como descuidos pequenos podem gerar fraquezas grandes. E como o arrependimento, a obediência, a vigilância e a comunhão fecham essas portas e restauram a cobertura espiritual. Então eu te peço com carinho, não saia agora. Não pule esse vídeo. Não se distraia. Não perca esse momento. Fica comigo até o final. Porque o que Deus vai liberar hoje vai destravar áreas da sua vida que estão paradas há muito tempo, vai curar feridas antigas, vai restaurar sua fé e vai renovar sua força. Meus irmãos, deixa eu começar mostrando algo muito importante. Porque isso aqui não é um detalhe pequeno, não. Deus nunca foi omisso quando o assunto é feitiçaria. Desde o Antigo Testamento, desde os primeiros livros da Bíblia, o Senhor deixou muito claro que esse tipo de prática não vem dele, não agrada a ele e não pode ser tolerada no meio do seu povo. Em Deuteronômio, Deus é direto, firme, sem rodeio, não se achará. Ele não diz evite, não diz tenha cuidado, não diz tome atenção. Ele diz não pode existir. É como se Deus estivesse dizendo: isso não combina com quem anda comigo, isso não combina com quem me serve, isso não combina com quem quer viver debaixo da minha proteção. E por quê? Porque feitiçaria é, na essência, uma tentativa humana de acessar o mundo espiritual sem submissão a Deus. É querer poder sem santidade. É querer resultado sem obediência.
É querer bênção sem compromisso. É querer resposta sem altar. É querer vitória sem renúncia. E isso, meu irmão, minha irmã, sempre foi um caminho perigoso, desde os tempos antigos até hoje. Muita gente pensa que isso ficou lá no passado, que isso é coisa distante, que isso não existe mais, mas não é verdade. Mudou o nome, mudou a forma, mudou a aparência, mudou a embalagem, mas a raiz continua a mesma. Hoje se chama simpatia, ritual, amuleto, objeto abençoado, promessa espiritual fora da Bíblia, consulta escondida, orientação que não vem da palavra. Tudo isso é feitiçaria disfarçada, maquiada, suavizada para parecer inofensiva, mas que continua sendo destrutiva. E deixa eu te dizer algo com muito amor. Deus não proíbe isso porque quer tirar sua liberdade. Ele proíbe porque ama. Ele proíbe porque protege. Ele proíbe porque enxerga o que a gente não vê. Ele proíbe porque sabe onde isso termina. Sempre termina em opressão, confusão, dependência emocional, espiritual, enfraquecida e afastamento da presença. Quantas pessoas começaram brincando com isso, achando que era só curiosidade, só um teste, só uma ajuda rápida, e hoje estão presas espiritualmente, com a mente perturbada, com a fé fraca, com a vida travada. Deus, na sua misericórdia, levanta essa palavra hoje para te livrar, para te guardar, para te blindar. Porque o caminho do Senhor é simples, é palavra, é oração, é santidade, é comunhão, é arrependimento, é dependência total dele. Fora disso, não há segurança. Fora disso, não há paz verdadeira. Fora disso, não há proteção espiritual real. E hoje Deus te chama de volta para esse lugar seguro. Para de confiar em atalhos. Para de confiar em coisas ocultas. Para de dar brechas. Volta para o altar. Volta para a presença. Volta para a palavra. Porque é ali que a vitória é garantida. No livro de Êxodo, nós vemos uma das histórias mais claras, mais fortes e mais reveladoras sobre feitiçaria na Bíblia. Nós vemos Moisés chegando diante de Faraó com a autoridade que vem de Deus, não com força humana, não com discurso bonito, não com estratégia política, mas com unção, com chamado, com direção do céu. Deus opera sinais, Deus manifesta poder, Deus mostra diante de todos que Ele está no controle da situação. E imediatamente os magos do Egito aparecem. Eles não ficam parados, eles não ficam calados. Eles entram em cena tentando copiar, tentando imitar, tentando enganar, tentando confundir. Eles transformam varas em serpentes. Eles fazem sinais parecidos. Eles reproduzem parte do que Deus faz. E a intenção deles é clara: mostrar para Faraó e para o povo: nós também temos poder, nós também sabemos mexer com o mundo espiritual, nós também dominamos isso. E deixa eu te falar com muita clareza, isso é extremamente atual. Isso não ficou no passado. Isso acontece todos os dias diante dos nossos olhos. O inimigo sempre tenta imitar Deus, sempre tenta falsificar o mover, sempre tenta copiar aquilo que é verdadeiro, sempre tenta criar uma aparência de espiritualidade, uma aparência de unção, uma aparência de autoridade, uma aparência de santidade. Mas é vazio, não tem vida, não tem presença, não tem quebrantamento, não tem transformação verdadeira, não tem arrependimento genuíno, não tem mudança de caráter. É só aparência, é só palco, é só performance, é só barulho, é só emoção momentânea. E muita gente hoje está sendo enganada por isso, porque vê sinal, vê manifestação, vê emoção, vê gente caindo, vê gente chorando, vê gente falando bonito e já pensa: aqui é Deus. Mas nem tudo que é espiritual vem de Deus. Nem tudo que mexe com emoção vem do Espírito Santo. Nem tudo que causa impacto vem do céu.
A Bíblia nos ensina que existe poder falso, existe unção falsificada, existe autoridade fabricada, existe mover fabricado, existe profecia sem origem divina, existe palavra sem compromisso com a verdade, existe espiritualidade sem cruz. E quando a pessoa não tem discernimento, ela se torna presa fácil, ela começa a seguir qualquer voz, ela começa a aceitar qualquer ensinamento, ela começa a beber de qualquer fonte e aos poucos vai se afastando da palavra, vai se afastando do altar, vai se afastando da presença verdadeira. Por isso Deus está abrindo seus olhos hoje, para você não ser enganado, para você não ser confundido, para você não ser iludido, para você permanecer firme na verdade. Porque só a verdade liberta, só a presença transforma, só o Espírito Santo guia com segurança. Aqui está, sem dúvida, um dos momentos mais poderosos, mais profundos e mais reveladores de toda essa história. Chega um ponto em que os magos do Egito não conseguem mais imitar. Eles tentam. Insistem, se esforçam, usam tudo o que sabem, recorrem a tudo o que aprenderam, mas falham. Não funciona mais. Não responde mais. Não acontece mais. O poder que parecia forte começa a mostrar seus limites. E então acontece algo impressionante. Eles mesmos confessam, eles mesmos reconhecem, eles mesmos dizem: isso é o dedo de Deus. Ou seja, eles admitem: aqui nós não entramos, aqui nós não temos acesso, aqui nosso poder acabou, aqui nossa influência terminou, aqui nossa força foi interrompida, aqui não é território nosso, aqui é território do Senhor. Meu irmão, minha irmã, isso revela uma verdade espiritual poderosa. Existe limite para o poder das trevas. Existe limite para a feitiçaria. Existe limite para a macumba. Existe limite para a inveja. Existe limite para a perseguição. Existe limite para palavras lançadas. Existe limite para ataques escondidos. Existe limite para armadilhas espirituais. O mal não é infinito. A mentira não é eterna. A opressão não é soberana. O inimigo não governa. O mal não reina. A escuridão não domina. Quem reina é Deus. Quem governa é o Senhor. Quem tem a última palavra é o Altíssimo. Quem determina o fim da luta é o céu. Quem estabelece os limites é o Todo-Poderoso. Quando Deus entra na batalha, o inimigo recua. Quando Deus se manifesta, a mentira cai. Quando Deus se levanta, a falsificação perde força. Quando Deus estende a mão, o cárcere se abre. Quando Deus fala, as cadeias se quebram. Quando Deus age, o impossível se curva. E hoje Deus está falando diretamente com você. Sim, com você que está ouvindo essa palavra agora. Deus está dizendo: chegou no limite, chegou no ponto final, chegou na fronteira espiritual. Daqui não passa, daqui não avança, daqui não progride. O que tentaram contra você não vai passar daqui. O que planejaram contra a sua casa não vai prosperar. O que lançaram contra a sua família não vai se cumprir. O que conspiraram contra seu ministério não vai dar certo. O que falaram contra a sua vida não vai permanecer. Porque o dedo de Deus está tocando na sua história. A mão de Deus está se movendo ao seu favor. O poder de Deus está entrando na sua batalha, e quando ele entra, ninguém permanece de pé contra você. Receba isso pela fé, creia nisso agora, tome posse dessa palavra, porque a sua vitória já começou. Deus não permitiu esse confronto por acaso. Nada nessa história foi coincidência. Nada aconteceu fora do controle do céu. Nada fugiu da vontade do Senhor. Deus permitiu aquele enfrentamento para mostrar ao Egito, a Faraó, aos magos, ao povo e às gerações futuras uma verdade que não pode ser negociada. Só Ele é Deus. Não existe outro. Não existe força igual. Não existe poder comparável. Não existe autoridade maior.
Não existe espiritualidade mais alta. Tudo se curva diante dele. Tudo se submete à sua palavra. Tudo obedece à sua voz. Deus estava declarando: eu governo o natural e o espiritual. Eu mando na terra e nos céus. Eu controlo o visível e o invisível. Eu fecho portas que ninguém abre. Eu abro caminhos onde não existe estrada. Eu quebro cadeias que ninguém quebra. Eu desfaço armadilhas que ninguém percebe. Eu protejo os meus filhos dia e noite. Eu sou o guarda de Israel que não dorme. E hoje, infelizmente, muitas pessoas vivem dominadas pelo medo. Medo de obra feita, medo de palavra lançada, medo de inveja, medo de ritual escondido, medo de ataque espiritual, medo de perseguição, medo de gente que fala mal, medo de gente que torce contra, medo do futuro, medo da perda, medo da doença, medo do fracasso, medo de não vencer. E isso acontece porque, aos poucos, a pessoa vai se esquecendo de quem governa, vai se esquecendo de quem reina, vai se esquecendo de quem manda, vai se esquecendo de quem tem a última palavra, vai se esquecendo de quem segura sua vida nas mãos. Mas quando você entende de verdade que Deus é soberano, algo muda dentro de você. O medo perde força, a insegurança vai embora, a ansiedade diminui, a mente se acalma, o coração se aquieta, a alma encontra descanso, a fé se fortalece, a esperança renasce, a confiança volta. Você passa a descansar em Deus, passa a confiar no cuidado dele, passa a crer nas promessas, passa a caminhar com mais leveza, passa a dormir em paz, passa a viver sem pânico, passa a enfrentar lutas sem desespero, passa a olhar para os problemas com fé. Porque você entende, não é você que está se defendendo sozinho, é Deus que está te guardando. Não é você que está lutando sozinho, é o Senhor que está pelejando por você. Não é você que está resistindo por força própria. É o céu que está sustentando sua vida. E enquanto Deus governa, nada fora da vontade dele prevalece contra você. Receba essa verdade, viva essa verdade, descanse nessa verdade. A Bíblia nos mostra de forma muito clara que essa guerra espiritual não começou hoje. Lá no Antigo Testamento nós vemos a história de Balaque e Balaão, que é um exemplo forte, sério e atual para os nossos dias. Balaque, com medo do povo de Israel, com inveja, com insegurança e com ódio no coração, tentou usar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele tentou usar feitiçaria espiritual. Tentou usar encantamento. Tentou usar palavra lançada. Tentou usar influência maligna. Tentou usar tudo o que estava ao alcance dele para destruir aquilo que Deus tinha abençoado. Mas todas as vezes que Balaão abria a boca para amaldiçoar, Deus intervinha, Deus bloqueava, Deus impedia, Deus tomava o controle, e no lugar da maldição saía bênção, no lugar da destruição saía proteção, no lugar da derrota saía vitória. No lugar da vergonha saía honra, no lugar do ataque saía livramento. Isso revela uma verdade poderosa. Quem anda com Deus não pode ser amaldiçoado. Quem anda com Deus não é vítima espiritual. Quem anda com Deus não é alvo fácil. Quem anda com Deus não é fraco. Quem anda com Deus não vive desprotegido. Quem anda com Deus está cercado pela mão do Senhor. A própria Bíblia declara: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar a quem o Senhor não condenou? Ou seja, quando Deus decide abençoar alguém, não existe feitiçaria, não existe encantamento, não existe ritual, não existe palavra lançada, não existe inveja, não existe perseguição que consiga mudar isso. Mas existe um alerta aqui, existe um cuidado espiritual, existe uma responsabilidade. O problema começa quando a pessoa se afasta do altar.
quando para de orar, quando abandona a palavra, quando esfria na fé, quando relaxa na santidade, quando deixa de buscar a presença, aí ela enfraquece espiritualmente, aí ela abre brechas, aí ela fica vulnerável, aí ela se expõe. Não é que Deus deixou de proteger, é que a pessoa saiu da cobertura, saiu do lugar de comunhão, saiu do lugar de dependência, saiu do lugar de obediência. Mas quem permanece firme, permanece guardado. Quem permanece em oração, permanece protegido. Quem permanece na palavra, permanece fortalecido. Quem permanece no altar, permanece blindado. Quem permanece em Cristo, vive debaixo da sombra do Onipotente. E essa é a promessa para você hoje. Permaneça, não desista, não se afaste, não esfrie, não relaxe, continue firme, continue buscando, continue obedecendo, continue confiando, porque quem anda com Deus anda em segurança. Eu quero terminar essa palavra te levando para o lugar mais importante da nossa fé. Eu quero terminar te levando para o centro do Evangelho. Eu quero terminar te levando para a cruz, porque é ali que está a maior vitória espiritual da história. É ali que aconteceu o maior confronto entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre vida e morte, entre céu e inferno. E é ali que Jesus venceu. Na cruz, Jesus não morreu derrotado. Na cruz, ele venceu. Na cruz, ele triunfou. Na cruz, ele esmagou o poder do inimigo. Na cruz, ele venceu toda a feitiçaria. Na cruz, ele venceu toda a macumba. Na cruz, ele venceu toda inveja. Na cruz, ele venceu toda maldição. Na cruz, ele venceu toda palavra lançada. Na cruz, ele venceu toda acusação. Na cruz, ele venceu todo laço preparado contra a sua vida. A Bíblia diz que ele desarmou principados e potestades. Ele expôs o inimigo à vergonha. Ele anulou o escrito de dívida que era contra nós. Ele pagou o preço completo. Ele abriu o caminho. Ele garantiu a nossa vitória. Isso significa que quando você está em Cristo, você não vive mais como derrotado. Você não vive mais como vítima espiritual. Você não vive mais dominado pelo medo. Você não vive mais preso à opressão. Você vive como filho. Você vive como herdeiro. Você vive como alguém comprado pelo sangue de Jesus. Quem está em Cristo está coberto. Está selado, está protegido, está guardado, está escondido nele, está debaixo da graça, está debaixo da promessa, está debaixo da aliança eterna. Por isso, hoje é dia de decisão, hoje é dia de reafirmar sua fé, hoje é dia de renovar sua aliança com Jesus, hoje é dia de fortalecer o altar, hoje é dia de voltar para a palavra, hoje é dia de voltar para a oração, hoje é dia de voltar para a presença, hoje é dia de alinhar sua vida com Deus. Não confie em atalhos, não confie em soluções ocultas, não confie em promessas vazias, não confie em caminhos fáceis, confie em Jesus, confie na cruz, confie no sacrifício, confie na graça. É dia de confiar, é dia de descansar. É dia de entregar. É dia de lançar fora a ansiedade. É dia de abandonar o medo. É dia de se levantar pela fé. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não está esquecido. Você não está desprotegido. Deus luta por você. Jesus venceu por você. O Espírito Santo caminha com você. E a sua vitória já está garantida em Cristo. Receba isso. Creia nisso. Viva isso. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença com fé, com humildade e com total dependência do Senhor. Pai, nós cremos na Tua palavra que diz em Isaías capítulo 44, versículo 25, eu desfaço os sinais dos mentirosos e faço loucos os adivinhos. Hoje nós nos firmamos nessa promessa. O Senhor desfaz toda obra contrária. O Senhor quebra toda palavra lançada. O Senhor anula todo ritual feito. O Senhor desfaz toda feitiçaria, toda macumba, toda inveja, toda tentativa de ataque espiritual. Pai, visita agora cada pessoa que está orando comigo. Pessoas que já passaram por momentos estranhos. Momentos de peso espiritual. Momentos de tristeza sem explicação.
momentos de enfermidade repentina, Momentos de confusão. momentos de portas fechadas, Momentos de desânimo profundo. e muitas vezes nem sabiam o que estava acontecendo. Senhor, se houve algum ataque, alguma obra feita, alguma palavra lançada, hoje nós entregamos tudo nas tuas mãos. Porque só o Senhor tem poder para desfazer. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, que toda obra feita contra essas vidas está sendo quebrada. Toda feitiçaria está sendo anulada. Toda macumba está sendo desfeita. Toda inveja está sendo neutralizada. Toda palavra de maldição está sendo cancelada. Pelo sangue de Jesus nós somos livres. Pelo nome de Jesus nós somos protegidos. Pela cruz de Cristo nós somos guardados. Pai, restaura agora a mente dessas pessoas. Restaura o emocional, restaura o espiritual, restaura a alegria, restaura a paz, restaura a fé. Tira todo o medo, tira toda a insegurança, tira toda a paranoia espiritual, tira toda a desconfiança excessiva. Coloca descanso, coloca confiança, coloca a certeza da vitória. E agora eu falo com você que está orando comigo. Escreve aqui nos comentários com sinceridade. Você já percebeu que alguém tentou fazer feitiçaria, macumba ou obra contra você? Quais foram os efeitos? O que aconteceu na sua vida naquela época? Conta aqui nos comentários. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas. E se você quiser, escreve também. Preciso de oração. Ore por mim. Ore pela minha família. Nós vamos ler, nós vamos interceder, nós vamos clamar juntos. E se essa palavra falou com você, não sai sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, sem compartilhar com alguém que precisa dessa libertação. E não se esqueça, amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, nós continuamos a campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. Episódio 9. Objetos consagrados ao mal. Portas espirituais na casa. Vai ser forte. Vai abrir seus olhos. Vai proteger sua família. Pai, nós encerramos essa oração confiantes, libertos e guardados. Em nome de Jesus. Amém.